bondade de Deus. Então, o que a gente viu ao longo desses anos? Um esfriamento do amor à comunhão, muitas pessoas não indo mais às reuniões e aos grupos caseiros e não buscando discipulado na vida, né? Um descompromisso com um todo uns com os outros, mostrando um descompromisso com reuniões e irmãos de forma geral, tá? A ausência de pessoas comprometidas com o serviço ao corpo, então a gente vendo poucas pessoas se disponibilizando a servir, né? A gente até buscava, mas poucos se dispunham. Um espírito de murmuração, crítica e divisão. E desligamentos, não são todos, tá, irmãos? Mas a maioria dos desligamentos, por descontentamento ou por critérios pessoais, com rompimento de relacionamento com o irmão de maneira desonrosa e não por um envio claro do Senhor. A igreja online, então essas foram as últimas coisinhas, né, que a gente teve da pandemia. A igreja online parece ter virado algo atrativo. Comunhão online. Comparações e desprezo também com a igreja local. Então, à medida que essas informações, né, esses irmãos foram começando a relacionar online, a gente vai vendo comparações e desprezo com a sua igreja local também. Então, esses foram sintomas de uma doença que a gente foi vendo diversos aspectos acontecendo, isso num contexto não só local, mas geral. E isso, né, vários irmãos colocando. Então, eu botei essa frase aqui, que a pandemia nos conectou com milhares de pessoas de maneira superficial e virtual e nos desconectou completamente da realidade local e dos desafios do relacionamento íntimo, profundo, desconfortável do presencial. Então, esse foi uma característica que a gente percebeu, né, nessas conversas, né, eu e Bruno. E a gente percebeu que havia, então, era atrativo essa questão online. E aí, até estava conversando com a minha mãe, ela falou que conversou comigo, ela falou sobre online. Ela, que bom, igreja online. Aí minha mãe, não. Bom, não. Igreja não é online. Igreja é corpo de Cristo, minha filha, é relacionamento, tem nada de bom online. Online é péssimo. E aí, a gente vendo, né, essa coisa assim, né, satisfeitos, né? Então, satisfeitos recebendo de Deus em casa, no conforto do meu sofá, né, pijama, comendo pipoca, sendo edificado e suprido pelos canais online de irmãos preciosos. Mas essas pessoas que você nunca viu, nunca teve contato com a vida dessa pessoa de fato, e até justificando a sua falta de compromisso com a localidade por causa, eu não estou sendo suprido pela minha igreja local. Então, para que eu vou? Para que eu vou estar lá? Aí começou esse desprezo, né, que a gente colocou ali no anterior. Para que eu vou lá? Né? Isso gerou um desprezo, comparações, críticas, até culminar em desligamentos justificados por essas questões de insatisfação, né? E às vezes, gente, assim, as justificativas eram compreensíveis, tá? Tinha um critério, mas elas refletiam um coração que se esqueceu dos motivos pelos quais estava aliançado. E até acabavam sendo feitos de maneira sem amor e desonrosa, com os irmãos que tantos anos talvez estavam ali cuidando, né, daquelas pessoas. Eu botei um versículo aqui, que para mim, essas duas versões, uma mais forte que a outra, eu achei, né? A NVI, engraçado, né? Que a NVI tem umas pegadinhas às vezes, né? Igual hoje da Márcia lá, né? Mas às vezes ela funciona. Nesse caso aqui. O solitário, né, Provérbios 18:1, o solitário busca o próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. E quem se isola busca interesses egoístas, se rebela contra a sensatez. Então, irmãs, isso é fato na nossa vida. Quando nós buscamos estar sós, viver para nós mesmos. Esse é um coração que se rebela contra a sensatez. A palavra fala. Não sou eu que estou falando.
acho que eu falei isso aqui, né? Desligamentos embasados em debilidades do contexto local, gerando desonra, rompimento de relacionamentos. Isso é importante. Critérios que, na verdade, não estavam ligados mais à sua conveniência e não uma direção clara de envio do Senhor a uma outra comunidade. Então, assim, não há problema nenhum eu estar, né, reunido em outro contexto. Não há problema nenhum nisso. De fato, a atitude não há problema. O problema é que se você está saindo desse contexto e está deixando um rastro de destruição para trás. E de desonra, de maledicência. Isso já é um termômetro para você ver o seu coração, né? Então, poucas pessoas com uma direção clara de envio. E eu creio nisso, irmãos, assim, Deus pode fazer isso, Ele pode nos enviar a um outro local que a gente vai ser útil para Ele, né? Então, nesse contexto, o que a gente percebeu? Qual era a razão lá desses sintomas? Nós vimos que, primeiro, muitos irmãos, com as filosofias desse mundo, perderam a visão de quem Cristo é e quem é sua igreja. Esse é o ponto. Pulo do gato. Quem Cristo é e quem é a igreja. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Amém? Então, quem Cristo é? A gente viu assim, Jesus ali com os discípulos um tempão. E aí ele solta essa, né? Quem vocês acham que eu sou? Né? Quem que falam aí que eu sou? E vocês? Quem que vocês acham que eu sou? E eu queria até que você escrevesse aí quem você acha que Cristo é, quem você acha que a igreja é. Para você pensar um pouquinho e depois reavaliar, né? Se é isso mesmo. Então, quem é Cristo para você? Quem é a igreja para você? A primeira vez que a palavra igreja foi citada na palavra foi em Mateus, nessa conversa, né? Jesus fala com os discípulos assim: e vocês, quem dizem que eu sou? E aí, Pedro tem aquela... A gente acha que Pedro parece que fez um 360 assim, né? Foi possesso pelo Espírito Santo, a gente fala, né? E aí ele fala: você é o Filho de Deus, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus parece que toma um susto, né? Engraçado. Eu fico pensando assim, gente, óbvio, né? Mas aí Jesus fala assim: não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, foi Deus, né? E ele fala sobre essa, faz um trocadilho com o nome dele, né? Tu és Pedro, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Ele está falando sobre esse fundamento, sobre esse entendimento, é que eu vou fundamentar a minha igreja, de que você sabe quem eu sou. Eu sou filho do Deus vivo, eu sou Cristo. Então, ele revela Cristo, o fundamento da edificação da igreja. Ele fala: sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, sobre esse entendimento que eu vou edificar a minha igreja. Então, a nossa visão de quem Cristo é fundamenta a nossa visão de quem a igreja é. Se você tem uma visão clara de quem Cristo é, você vai ter uma visão clara de quem é a igreja. Isso é base. E quem é Cristo? Cristo, Ele é o princípio e o fim. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele deu sua vida pela igreja. A igreja é o mistério de Deus revelado em Cristo. E ela é a noiva dele. Ele deu a vida, o sangue, toda gota de sangue dele por ela. Então, ela é muito importante. Ela tem valor imensurável. E ele é o fundamento de todas as coisas. Então, se a gente entender esse relacionamento,
a gente entende quem é Cristo e quem é a igreja. E aí eu posso ir embora e a gente pode agora, né? Acabou a palavra, né? Mas é isso que Deus tem para nós, essa visão clara de quem é Cristo e quem é a igreja. E quem é a igreja, irmãs? A igreja é o mistério de Deus. Lá no Éden, a mulher, ela foi gerada de Adão, né? Vocês lembram dessa figura? Ele adormeceu, tirou o lado, fez a costela, foi lá, fez a Eva. Aí Adão olha, ela é osso do meu osso, carne da minha carne. Você já tem a mesma natureza que eu, né? E ele vê aquilo e ele fica maravilhado. Ali, Deus está figurando uma coisa que ia acontecer de forma plena na cruz. Na cruz, a igreja foi gerada. Vocês lembram lá, Jesus? Naquela cruz? O que rasgaram? O ladinho dele aqui, ó. Saiu água e sangue, né? E aí, o que aconteceu? Ali, Deus inaugurou uma nova natureza. A sua noiva. Né? Deus inaugurou a igreja ali. Então a igreja é o quê? Mistério de Deus revelado em Cristo Jesus na cruz. E hoje nós somos essa noiva. Essa nova natureza está em nós pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, a sua noiva recebeu dele a sua natureza, a plenitude de Cristo, o seu Espírito, né? Aqui tem um versículo que em Efésios 5, 25 e 27, que fala: Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É assim que Ele nos vê hoje. Deus não olha para nós segundo as nossas debilidades. Ele não olha para essa igreja e Ele vê um monte de defeito. Ele olha para nós e Ele suspira, apaixonado. Esse é o nosso Deus. E é assim que Ele vê a igreja. E é assim que Ele quer que nós a vejamos também. Amém? Então, Cristo e a igreja são um. Não há, botei ali embaixo, como conhecer plenamente a Cristo sem conhecer também sua igreja. Eles são um. Ele é o cabeça e ela é o corpo. Assim também o marido aqui está fazendo, né? Paulo faz aquele, falando sobre como o marido cuida da esposa, e aí no final ele fala assim: mas grande é esse mistério do marido e da esposa? Não, Cristo e a igreja, é isso que eu estou me referindo, né? Ele usa a figura. Então, assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta, cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Amém? Tudo bem, gente? Tá aí? Então, vamos lá, que isso aí que a gente já sabe, mas é bom relembrar, né? Tudo que a gente já sabe é bom relembrar, né? O que a igreja não é? Ela não é um lugar, ela não é uma instituição, ela não é uma reunião. O que ela é? Ela é o santuário de Deus na terra, ela é o seu corpo, ela é global, mas ela é local. Ela se manifesta para nós também de maneira local. Global, sim, nós somos parte da igreja na terra, universal do Reino de Deus. Né? Igreja Apostólica Universal do Reino de Deus, é isso que a gente é. Mas ela é local. Você está aliançado à igreja universal num local. Entende? Então, essa filosofia de eu ser igreja, e eu sou igreja em qualquer lugar, e amém nós todos, né? Não funciona, porque é uma filosofia, não é uma realidade, entendeu? Então, você está aliançado à igreja global, mas estando aliançado a uma igreja local, amém? Então, na prática, se não estamos envolvidos e aliançados a uma igreja local, isso é muito importante. A gente não experimenta a realidade da vida no corpo de Cristo.
Irmãs, isso tem que trazer um peso no nosso coração. Porque a gente não pode se acomodar com essa filosofia de igreja. A gente precisa ser incomodado, entender que a gente precisa ter uma expressão local. Local. Ah, mas não me reconhece, não faz isso, não faz... Não é isso. Quando você pertence, você está ali, você é parte. Deus é que vai te dar. À medida que você está aliançado, à medida que você está envolvido. É Deus que vai te dar. Né? Não espera dos homens. Deixa Deus te usar naquilo que Ele tem, né? Ali no seu contexto local. Então, numa conversa com o Bruno, que eu estava conversando com ele sobre várias coisas que Deus foi me falando ao longo desse tempo, e a gente viu essas 3 características que elas são repetitivas e que elas são muito características, sempre foram, na verdade, né? Mas na nossa era se manifestaram dessa forma. Como eu falei, é uma luta de Paulo desde o primeiro século manter os irmãos unidos, né? E aliançados. Mas a gente está experimentando isso talvez de uma forma um pouco diferente em alguns aspectos ou igual em muitos aspectos. Então, essas são características que a gente vê, principalmente porque as redes sociais têm enredado com muita filosofia humana, até gospel, né? Por uma idolatria ao prazer e ao entretenimento, também gospel, tá? O que tem levado muitas igrejas e irmãos a se envolver com a igreja, focados em se envolver com igrejas focadas em envolver os seus espectadores. Então, não é incomum você entrar num local que parece um cinema. Você já viu? Um telão, aí tem um ambiente favorável, nada de problema com isso, não tem problema, mas é muito comum que você veja tudo proporcionando para que você tenha a melhor experiência. E você saia de lá falando bem e chamando outros. E lota? Lota. Vai lotar. O som é bom, o preletor é bom, tudo é bom. Às vezes nem tanto. Né? Se eu tiver um pouquinho de discernimento, talvez nem tanto. Mas tá lá, entendeu? Tá na cartilha, tá certinho, né? Tá falando lá. Então, a gente percebeu isso, assim. O que produz essas igrejas dos homens? O que produz, né? Produz consumidores. Pessoas que vão consumir, que vão construir, vão consumir. Então, vai sair do culto assim, foi bom. Não foi bom. Você viu que fulano falou? Nada a ver. Não, tava legal hoje, tava quente, né? E você sai com comentários de, né, futilidades, e que não, na verdade, expressaram absolutamente nada da vida de Cristo. Então, você tem uma experiência gospel, mas não tem uma experiência com o Espírito Santo. Então, consumidora e consumidor da igreja e não construtor. Eu achei essa palavra muito legal, porque eu estava ouvindo o podcast do Azaf, e ele lançou um livro chamado As 5 Alianças. Eu até quero ler. Que ele fala que, em questão do ministério dele, essa é o segredo. Ele falou 5 alianças. Com Deus, com o seu chamado, com a sua congregação local, com seus pastores e com a sua família. E aí ele vai esboçando isso e ele fala isso. Eu não quero ser um consumidor, eu quero ser um construtor. Eu quero construir, eu quero ajudar isso crescer na terra, né? E esse é o coração que Deus tem para nós. É uma geração hedonista, idolatria ao prazer, a satisfação e entretenimento, daquilo que a gente já colocou aqui, né? E assim, essa última característica, eu acho que é a que tem pegado mais, que é o que a gente está conversando aqui. Sem alianças. Então, você vê muitos relacionamentos descartáveis. Isso não só no contexto da comunhão, tá, irmãos? De forma geral, a gente vê isso, né? Por quê? Porque é de acordo com a minha conveniência, com o meu prazer. Não está me satisfazendo, não está suprindo os meus critérios? Tchau. Né? É isso que a gente vê. Então, relacionamentos descartáveis estabelecidos por critérios pessoais, alguns até com aparência de devoção,
mas fundamentados na própria conveniência. Então, eu vou para um lugar onde eu posso exercer o meu dom, eu vou para um lugar onde eu vou ouvir palavra de qualidade, que me edifica. Tudo isso tem uma aparência de devoção. Mas a Gênese é a sua conveniência. É o que você espera que a igreja possa te dar. E a gente precisa ter atenção a essas coisas. Então, qual que é a estratégia do inimigo que tem, sim, ganhado a muitos? Um casamento sem aliança. E para quem é casada, sabe que isso aqui é a porta do divórcio, né? Do repúdio. Um casamento sem aliança. Então, essa é a estratégia do inimigo. Satanás, ele está preocupado em nos deixar envolvidos com a igreja. Acho que eu botei um slide disso. Peraí, né? Estar envolvidos com a igreja sem de fato estar aliançada em seu coração com ela. Essa é a maior estratégia do inferno, para nos deixar infrutíferos, estando aparentemente ligados à igreja, buscando as coisas de Deus. Irmãs, isso é muito sério. E a gente pode passar anos assim, né, com as coisas de Deus, mas sem de fato estar aliançados ao que Ele é aliançado. Então, Romanos 12, 3, 5, fala assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Por que eu coloquei aqui esse versículo? E somos membros uns dos outros é porque nós podemos estar juntos, mas não aliançados. Entendem isso? Sermos partes do corpo, mas não um corpo. Se uma parte do corpo está fora do corpo, ele não tem função, ela não funciona. Somos membros uns dos outros, nós pertencemos uns aos outros. Nós pertencemos, então nós temos esse compromisso com os outros, nós pertencemos uns aos outros, para a gente funcionar. Senão não dá para funcionar. Você não funciona sozinha. Você funciona dentro de um corpo. Amém? Amém. Que nesse ponto é muito comum ver pessoas que se enchem de conhecimento, e nenhum problema se encher de conhecimento, tá, gente? Pelo contrário, precisamos de buscar conhecimento do Senhor, mas se enche de conhecimento bíblico, de oração, de jejum, de evento, de ministração de irmão, de podcast, igual eu falei aqui, de tudo que tem aí disponível, e a pandemia deu mais, né, coisa disponível, e você vê um genuíno prazer até nas coisas de Deus, mas todo esse conhecimento e busca não se reflete em vida e comunhão no seu contexto de igreja local. É muito comum isso acontecer. A gente vê pessoas se enchendo de conhecimento, se enchendo de informação, se enchendo de coisa, mas não vê vida na igreja local. Você vai corrigir, é uma dificuldade. Você vai trazer uma exortação, o que você está mandando na minha vida? O que você está tocando na minha vida? Você não tem nada com isso. Entende? Isso não é uma expressão de alguém aliançado. É alguém que está consumindo gospel, está consumindo Cristo, está querendo a glória de Deus, mas não o sofrimento, entendeu? De Cristo na terra, não está disponível para isso. Então, como eu falei, não há nada de errado a gente buscar conhecimento, mas toda busca pelo Senhor genuína, com o coração correto, deve nos levar inevitavelmente ao amor e ao serviço ao corpo em que estamos aliançados, no nosso contexto de igreja local. Amém? 1 Coríntios 3, 4, 9, isso aí era bem comum, né? E aí Paulo está aqui refutando algumas coisas com os irmãos de Corinto, que ele falava assim: o que vocês estão brigando aí? Sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de... Quem é Apolo? Quem é Paulo?
Quem são esses? É Cristo. Vocês estão esquecendo? É Cristo. É Cristo que dá o crescimento. Eu plantei, o outro regou, mas é Cristo que dá o crescimento. O que vocês estão olhando para homens? O que é isso? Né? E ele vai chamando a atenção dos irmãos em relação a isso. Porque nós somos cooperadores de Deus. E vocês são lavoura de Deus. Edifício de Deus, não é nosso. Né? Eu estava lembrando de uma palavra, enquanto li essa palavra, que Jesus, não sei se vocês lembram desse versículo, ele vai para uma cidadezinha assim, sabe? Nazaré, sabe Nazaré? Nazaré, ele foi lá para Nazaré, passar lá um tempinho, rapidinho, com os discípulos. E aí Jesus começa a pregar e as pessoas se assustam com a autoridade dele, falando e tal. Aí chegam os que estão lá do lado e falam assim, e você não é filho de Maria? A gente não conhece a irmã dele, o irmão, o tio, o pai? O que ele está fazendo aqui, falando esses negócios? E aí fala, no continuação do texto, assim, que Jesus fala, e ele não conseguiu fazer muitos milagres ali por causa da incredulidade do coração. Irmãs, quando a gente olha para homens, a gente pede o poder de Deus fluir em nós. Jesus pode estar aqui, ó, presencial. Não vai funcionar na nossa vida, esse espírito. Então, a gente impede não só o poder de Cristo em nós, mas através de nós e no corpo. Quando nós temos esse olhar. Então, nós precisamos ser renovados aonde? Na nossa mente. Que é o que a Márcia estava falando lá hoje, né? Sobre a mente. Nós precisamos desse renovo. Nós precisamos saber quem Cristo é e quem a igreja é. Isso precisa ser renovado na nossa mente. Senão a gente vai olhar para homens e vai impedir até Cristo de curar. Cristo de trabalhar no corpo. Então, como que a gente vai renovar a visão? Pela palavra. Não é pelo conhecer pessoas que conhecem a palavra, mas é pela palavra. É o Espírito Santo de Deus ministrando o nosso espírito. Através da sua palavra. Ele usa a igreja, usa o corpo. Amém, usa mesmo. Mas nós precisamos estar atentas. São muitas vozes. Mas a ovelha, ela sabe a voz do pastor. Ela discerne. Que voz é essa, né? Então, botei aqui que o que nos divide ou nos une é nossa visão. A nossa visão para com os nossos irmãos, através dos nossos olhos naturais, distorce a realidade e não nos faz ver através da verdade, mas através da maldade, que é o conhecimento do bem e do mal, né? A palavra é a verdade, precisa direcionar nosso modo de enxergar e pensar. Precisamos de olhos espirituais. Isso está acessível a nós, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sei se é no hebraico, ou não sei se qual que é aonde está isso, mas eu lembro que uma vez me falaram sobre maldade, que maldade, a palavra maldade, eu acredito que seja hebraico porque o hebraico ele é muito figurativo, né? Então, que a maldade é um movimento, é esse movimento aqui, de abaixar a cabeça, de olhar para cá. E eu achei aquilo assim, essa figura da maldade muito elucidativa, assim, né? Que maldade significa voltar-se para o próprio ventre. E eu não sei se vocês lembram, mas a primeira coisa que Adão e Eva fizeram quando pecaram foi esse movimento. Eles olharam e viram que estavam nus. Então, maldade não é fazer coisas más. Isso não é maldade. Maldade é todo conhecimento voltado para si. Então, a maldade, ela é olhar para qualquer coisa com esse conhecimento. E se nós olharmos a igreja assim, ela é falida para nós. Mas Deus não olha para a igreja assim. Deus olha
para Ele, por quem Ele é, e nos vê. E Ele nos vê sem mancha, sem mácula, sem ruga, perfeita e gloriosa. É assim que Ele nos vê. E a gente precisa renovar essa visão. E ver assim também pela verdade, não pela maldade. Efésios 4:3-16 fala: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? E aqui na outra parte ele fala em Efésios 4:23, na continuação, e se deixe renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, o que Deus tem para nós, irmãos, é isso. Não ser arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina. A gente precisa se apegar à verdade. A verdade é Cristo. Quem é Cristo? Podemos voltar lá no início da palavra. Cristo. Quem é a igreja? Então é isso que vai renovar nossa mente, vai fazer a gente enxergar corretamente. Se revestir da verdade, desse espírito de entendimento que vem do Espírito Santo. Então aqui, quando a gente pensa em aliança, a gente pensa em casamento, né? É uma figura que não é natural. Lá atrás nem se usava aliança, né? Era um contrato mesmo, né? Você dava para alguém uma coisa de valor que simbolizava o valor daquela união. O judeu nem usava, acho que, aliança. E aí, só que aí com o tempo a aliança foi ficando uma coisa que tinha valor igual ao que eles queriam, né, dar em dote e tal. E aí acabou sendo mais prático o ouro, né? Mas nem se usava. Mas a figura da aliança, ela é muito simbólica na questão do casamento. Então eu pensei nessa figura do casamento para a gente elucidar algumas coisas aqui. À medida que o tempo passa, quando a gente está em casamento, a gente começa a conhecer melhor as debilidades um do outro. A gente vai ganhando intimidade, vai sabendo assim, já falei 30 vezes, né? Não faz. Isso aqui não avança. E a gente já começa a entender também as debilidades uns dos outros, na medida que a gente tem mais intimidade. Isso é natural no relacionamento. O que pode gerar, olha a questão da gente, como a gente pode ver, né? A gente pode ver pelo pior ângulo. Então aquilo ali começa a me afetar assim. Eu começo a ter uma atitude de desamor, eu começo a ter uma atitude de desesperança, de desprezo, de desonra, de servir por obrigação e não de coração, de divisão de coração e de esquecer o motivo pelo qual eu estava aliançada àquela pessoa. Até culminar nisso. E aí eu já estou com o coração dividido, já não quero mais nada, tá ruim esse relacionamento e tal. E você pode olhar para essas debilidades e isso começar a te afetar dessa maneira, né? Ou você pode ter uma atitude diferente, né? Então, assim também com a igreja. Se olhamos a igreja pelo que ela ainda não é, o nosso relacionamento começa a ruir com nossos irmãos. Primeiro na nossa mente e depois nas nossas atitudes. Esses sentimentos de divisão no nosso coração impedem, irmãs, a progressão do reino de Deus em nós, no corpo de Cristo. Então, o que Deus espera de nós ao ver as debilidades? É perfeito o contexto que se reúne? Não, nunca vai ser. Esquece. Só Maranata desceu, Jesus é amém nós todos. Mas assim, não tem contexto perfeito. Eu vou fechar meu olho para as debilidades? Também não. Mas qual é a atitude que eu devo ter, né? Nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós,
portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Mais claro que isso, né? Jesus é simples, né? Então, o que Deus espera de nós? Um espírito de esperança, não de desistência, Jeremias 29:11. Entendimento de pertencimento, pertencemos uns aos outros em amor. Um relacionamento de aliança, porque essa aliança de fato é eterna. Todas as que estão aqui na terra, elas vão acabar. Minha aliança com o Bruno vai acabar, né? Qualquer aliança que você faça aqui na terra vai acabar, mas a do corpo de Cristo é eterna. O amor não depender das circunstâncias, 1 Coríntios 13, né? Todas nós sabemos. Renovar a aliança na nossa mente e coração, uns com os outros, dia a dia. Assim como desejamos ser amados, amar também. Então, ali botei as referências, não vou ler, mas se quiserem anotar, vocês podem ler em casa. A gente não tem muito tempo aqui. Então, vou ler aqui Romanos 5, 6, 8, que fala: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Esse é o coração de quem nós estamos aliançados. E esse é o coração que Ele espera de nós. Ao olharmos as debilidades, amarmos. Termos esse coração. Ele deu sua vida por nós, apesar de sermos o que somos. Deus escolheu nos enxergar, não pelo que nós somos, mas pelo que Ele é e pode fazer em nós, pelo seu Espírito Santo. Amém? Então, irmãs, se temos a mente de Cristo, vamos pensar como Cristo e agir segundo sua vontade, e não segundo os nossos olhos veem, e muito menos segundo as circunstâncias, mas vamos agir por propósito. Nossa mente carnal, falha e limitada, nos impede de ver além das circunstâncias. Precisamos de visão, ver claramente quem é Cristo e como Ele vê a igreja. Então, essa segunda parte agora, eu estava lembrando dessas duas figuras, que é os votos e a aliança, né, física mesmo. E o voto, ele é, primeira aliança, né, a troca de alianças. Assim como no casamento, com o marido, né, na troca de alianças, ali naquele momento, a gente recita os votos, né, e os votos, eles são um compromisso público que a gente está fazendo com aquela pessoa. Então, a gente está se obrigando a um senso de compromisso público ali, né, nos votos. Assim também é com o Senhor. Né? O Espírito Santo dele é o nosso anelo, é o que nos liga, é o que nos aliança. E a gente tem um compromisso público. Quando acontece isso? No batismo. Ali no batismo, a gente tem um compromisso público diante das pessoas de que eu estou aliançado a Ele. E, portanto, aliançado à sua igreja na terra. Amém? Então, nesse momento, Cristo e a igreja, eles são um. Então, não tem como você estar aliançado a Cristo e não estar aliançado à igreja. Isso é inviável. Eles são um. Então, se você está aliançado a Cristo, você está aliançado à igreja também. E você tem um compromisso público com ela. A partir de então, estamos obrigadas a um senso de compromisso diário, uns com os outros e público diante das pessoas, com Cristo e sua igreja, sua noiva. Então, essa aliança que eu falei, né, necessariamente precisa refletir uma atitude de compromisso. O que é comprometer, né? Lá no dicionário tem várias coisas, né? Mas essas aqui são as que eu queria pontuar com vocês, que é obrigar-se por compromisso, empenhar-se, responsabilizar-se. Antigamente as pessoas, elas nem faziam contrato, né? Elas empenhavam a palavra e aí apertavam a mão e é isso aí, né? Meu avô, tive muito problema com o inventário com a minha mãe, porque meu avô fez tudo assim. Não tinha nem papel, nada escrito, tudo era na mão assim, ó. E aí os outros não cumpriam, né? Porque não tinha caráter. Mas
ser fiel ao que nos comprometemos é uma expressão de caráter. Caráter de quem? De Cristo em nós. Então, o comprometimento é uma marca de alguém aliançado. É um selo de alguém aliançado, é o comprometimento, o compromisso. Quando alguém está aliançado, necessariamente isso se refletirá em uma atitude de compromisso. Então, você imagina estar casada com alguém que não é comprometido com você? Que esquisito, né? Não, eu casei, mas não estou comprometida assim com você. Você não pode contar comigo, não. Casamento é esse, né? Então, marca de alguém aliançado é o compromisso. Isso é o que Deus espera de nós com a sua noiva. O que é compromisso? A falta de comprometimento revela, gente, uma indisposição interior de amor ao outro. Se não somos comprometidos com a igreja local nas suas dimensões de serviço e comunhão, isso revela uma indisposição interior de amor uns para com os outros e para com o próprio Deus. Porque, como eu falei, a igreja e Cristo são um. Se você é descomprometido com o seu contexto local de igreja, de corpo de Cristo, você também é com Deus. Não é uma coisa separada da outra. Ah, não, eu sou comprometida, eu leio a Bíblia todo dia. E cadê a consequência dessa leitura? Né? Ela precisa de vida, senão ela é só conhecimento. É igual se ler Nietzsche. Vai ler então outros filósofos. E isso a gente precisa entender. Se Cristo é governo sobre a nossa vida, Ele não é mestre só, Ele não é só um profeta. Ele é governo. Isso vai refletir em vida em nós. A gente, às vezes, fica um pouco chateada quando alguém fala assim: uai, você não veio na reunião, né? Semana passada. Ah, você não estava aqui, né? Por que você não veio? Aí, o que você está perguntando na minha vida? O que ela tem a ver com isso? Né? A gente pode pensar isso. Se essa é a sua resposta, cautela. Como diz Mário Sete Cortella. Cautela. Você não está entendendo. Você não estava ali. Sua falta foi sentida. Por quê? Porque se eu tô, por exemplo, estou casada com o Bruno, aí o Bruno nem sabe onde eu estou. Ele não sabe onde eu estou. Aí ele, onde está Juliana? Não sei. Olha que vergonha, marido. Não sei. Não tinha satisfação, não? Não. Entende? É um casamento que não tem reverência, não tem amor, não tem... Bruno me obriga, né, a dar satisfação, mas eu me sinto comprometida com ele. Então, isso faz com que eu sinta que eu preciso me aliançar falando: olha, eu não vou poder estar aqui, não vai dar para chegar agora, eu estou atrasada, eu quero... não vai dar para me comprometer com isso, né? É uma questão de aliança, de intimidade, de compromisso, de caráter. Então, a gente não tem que se sentir cobrado, né? Esse sentimento assim ruim, quando os nossos irmãos esperam de nós uma atitude de comprometimento e nos chamam a atenção quando falhamos nisso. Isso, na verdade, é um alerta para nós. A gente está tendo uma postura que não condiz com os nossos votos, com a nossa nova condição de noiva. Então, se meu irmão está me exortando isso, glória a Deus. Ele está me lembrando que a minha velha natureza já morreu. E agora eu sou noiva. Eu tenho um compromisso. Com quem? Com Cristo e sua igreja. Com Cristo e sua noiva. Amém? Quando eu me converti, em denominação, né? E o pastor, ele, enquanto a gente não ia na igreja no culto no domingo, aí a gente estava lá do outro lado da calçada, ele gritava: irmã, você não foi no culto ontem, por quê, irmão? Fez falta, o seu lugar estava vazio. Eu, novo convertido, minha cara queimava de vergonha, ficava com tanta vergonha. Podia falar no cantinho comigo. Mas assim, lá depois eu me alegrava, porque assim, eu me sentia amada pelo Senhor. Eu falava assim: nossa, 400 membros da igreja passou assim, nem viu como que eu... Das 99, né? Lembrou da 1. Ele veio que eu faltei. E eu falei: Edivaldo não era convertido.
vestido. Na época eu falava assim, nossa, João, fiquei com vergonha, né? Mas assim, me deu uma alegria de saber assim que eu faço falta lá no meio daquele monte de gente. Sou amada. Né? Então, assim, eu aprendi isso aí. Então, hoje, quando alguém chega pra mim, ou eu, às vezes eu falo com a pessoa, você não tá indo Sentir sua paz. Não, porque é porque eu ouvi isso lá atrás e me edificou. E nós somos família, né? Então, é natural que a gente sinta falta uns dos outros. É natural. Nós somos família. Né? Se você começa a não se sentir família, realmente, assim, você vai ser igual aquele filho rebelde. Assim, pô, pai, tá aqui me chamando de novo? Né? Já viu? Né? Esse adolescente, né, intragável, assim. Então, é importante que a gente entenda que a falta de compromisso, ela não condiz com essa nova natureza. Não condiz com a nossa nova condição. Nós somos casadas. Todas. Nossa. Eu achei isso tão interessante, porque eu já sou comprometida assim, muitos anos, mas eu sou um pouco tempo casada. Comprometida assim, desde o início da igreja, né? E aí eu estou aqui pensando, falei assim, meu Deus, agora que eu estou entendendo, né? Glória a Deus. A simplicidade, assim, porque às vezes, assim, no meu conhecimento, eu penso assim, eu vou ali, mas eu não vou falar com meu marido, não. E isso me trouxe, assim, uma clareza, assim, né, em relação à igreja, né? Então, é um comportamento, assim, de humildade, de simplicidade. De amor. Isso aqui, assim, você falou isso, eu achei tão bacana. Glória a né? Deus. Eu falei assim, eu quero dar essa satisfação pro meu marido. Amém, assim, amém. Eu quero ser como para a igreja. Amém, glória a Deus. Principalmente assim, pro meu marido. Eu falei assim, meu Deus, que lindo. Amém, glória a Deus. Amém. Eu vou falar aqui algumas perguntinhas que eu botei até assim pra gente, perguntinhas assim pra gente pensar, né? E você? Qual a sua relação com a igreja? Casamento ou amizade? Compromisso ou voluntariado? É mais uma atividade na semana? Você vai lá quando tá afim? Né? Ou você não vai? Se você não vai, ninguém tem nada com isso? Né? Você só vai na reunião, você sabe quem vai pregar? Se está dentro dos seus critérios de bom e ruim, né? Hoje eu estou muito afim de ouvir. Vai ter aquele irmão que vai falar aquele testemunho, tenho certeza, né? Não é por aí, né? Eu acho que também é importante frisar que nós somos parte uns dos outros. Às vezes você está edificada, né? E você vai ser um canal de bênção para alguém. Você não vai ali só para receber, como muitas pessoas pensam, né? Somos consumidores, né, de igreja. Você vai ali para ser um canal de bênção para alguém. Amém. E se a gente entende que quando vos reunis, cada um tem, né? Salmos, hinos. E às vezes você vai sair dali realmente sem falar nada, mas talvez Deus te trouxe algo para você orar, né? E aí você já está comprometida ali com alguma coisa que Deus está te colocando. É simples, gente, mas a gente está sofisticando o negócio de um jeito que está dificultando o negócio, né? E Deus quer esse coração, né? Eu vou contar um testemunho rápido, porque acho que a gente já está acabando o nosso tempo. Eu e Bruno, quando nós fomos mudar para São Paulo é uma sopa de letrinhas em relação a igrejas, né? Tem muita igreja. E tem os maiores preletores do Brasil que moram, né? Que estão lá nas igrejas, grandes igrejas. E eu e Bruno, a gente saiu de Vitória com o coração assim: eu quero estar com quem o Senhor deseja que nós estejamos. E Deus moveu, sim, de forma clara, para nós estarmos num contexto de pessoas que não tinham local, não tinham nem pastor direito. Os irmãos estavam quebrados, vindo de uma situação muito terrível de sobregoverno. Não tinham mais alegria na comunhão. A minha melhor amiga tinha 60 anos. Era maravilhoso, tá, gente? Foi uma das melhores amigas que eu tive. 60 anos, profeta, vinha lá com a mão em cima da minha cabeça assim: para de se vitimizar. E
e trazia as palavras de Deus. E Juliana, tem uma palavra de Deus para você. Gente, bênção. E eu recém-casada, aprendendo a ser casada, aprendendo a não trabalhar, porque eu trabalhei desde meus 16 anos, estava com 26 e não trabalhava mais, ficava assim, né, em casa. E gastando coisa para fazer. E Deus nos enviou para esse lugar. E, gente, eu criei alianças lá que parece que eu conheci eles há 10 anos. Eles são meus irmãos, minha família. Se eu for para São Paulo, eu vou estar com eles, na casa deles. E glória a Deus por isso. É isso que Deus tem para nós. Não é menos que isso. Então, essa parábola, eu botei esse texto em cima, que foi o melhor que eu consegui falar do que eu queria expressar. Eu não sei se essa frase está boa, mas a falta de compromisso nos faz não confiáveis. Deu para entender? Tá. Nos faz não confiáveis. Então, se você está com alguém do seu lado que não é comprometido, ela não é uma pessoa de confiança, não é uma pessoa que você pode depositar assim, eu posso contar. Não, você não pode contar. Não é comprometido, né? Com você? Então, essa parábola do administrador infiel é uma parábola engraçada, porque parece que Deus está elogiando um trem errado que o cara fez. Mas o que o que Jesus está querendo falar ali naquela parábola é que é o seguinte: vocês que lidam com as coisas dessa terra iníqua, vocês têm mais diligência com isso do que com as riquezas verdadeiras. E ele elogiou porque o administrador infiel foi astuto com as coisas iníquas. Ele foi esperto. E vocês tinham que ser espertos assim com as coisas de Deus. É isso que ele estava falando, né? Então, elogio o administrador por ter sido astuto. Nós muitas vezes somos diligentes com trabalho, com estudo, mas não com as coisas do Senhor. E chama a atenção de que os filhos da luz não são diligentes assim com os tesouros eternos. Então, Lucas, esse textinho fala assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é justo no pouco, também é justo no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, ou seja, dessa terra, quem nos confiará a verdadeira riqueza? E quem é a verdadeira riqueza? O que é a verdadeira riqueza, né? O que é a verdadeira riqueza? Aí a gente volta lá no início da palavra, eu faço tipo um rebote e volto. Cristo é igreja. A gente vai continuar tudo lá. Então, Colossenses 2, 2, 3. Faça isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Amém? Pode falar, Pérez. Ju, eu vou falar porque você colocou ali, eu estou com ele aqui aberto, Colossenses 2, 8, também fala assim, está dando para ouvir? Tenha-de cuidado para que ninguém nos faça presa sua por meio de filosofias, das sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado da potestade, no qual também está circuncidados com a circuncisão não feita com mãos de despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, que você falou, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de maneira alguma nos era contrária, e tirou de meio de nós, cavando-a na cruz. Você também falou ali. E despojando os principados e potestades, expôs publicamente. Jesus fez esse voto com a gente também publicamente, e dele triunfou em si mesmo. Aí depois fala assim, vou continuar para Ju. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai
buscai as coisas que são de cima, Amém. onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima, não os que são nessa terra. Amém. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Aleluia. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar na igreja, em nós, então também vós os manifestareis com Ele em glória. Amém. Mortificai a vossa carne, e ele vai falando, e depois ele fala para a gente se vestir do novo. E aí, vou pular um pouquinho, ele fala bem assim, ó. Cristo é tudo Em em todos. todas nós, né? Revestindo-os como eleitas de Deus, santas, amadas, de grande misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando umas às outras, né? Perdoando umas às outras. E de algum que tiver queixa contra outro aqui, assim como Cristo nos perdoa, fazer assim também. E sobre tudo isso, revestidos de amor, que é o vínculo da perfeição. Aleluia. A gente lê até a Bíblia diferente, né? E tendo esse entendimento. Porque se a gente tem um entendimento de quem Cristo é e quem a igreja é, parece que uma cortina se abre. E a gente consegue enxergar a palavra com outros olhos, com a visão da verdade. E essa palavra vivifica a nossa vida. É ela que transforma a nossa vida, o nosso olhar, o nosso pensar, né? Cristo é tudo em todos. É tudo em você? É, mas é em todos, né? Não é você sozinho. É você no corpo, em todos, né? E qual que é esse texto? É 2? Então, gente, lê 2 inteiro em casa, tá? Porque não cabia no slide, é só por isso que eu não botei. Então, o que é a verdadeira riqueza? Também botei Efésios 1, também lê todo, tá? Em casa. Efésios 1, 17 e 23 fala: peça a Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. E ele continua: ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio. Gente, é muita riqueza. Poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Essa é a sua noiva. Aleluia. E nós somos parte disso. Irmãos, nós somos parte disso. É muita riqueza. Eu não sei se isso mexe com você, mas mexe muito comigo. Porque o Senhor, Ele nos dignificou. Ele nos deu vestes novas. Ele já nos vê assim. Amém. Perfeito. Assim, a gente, você sabe que a gente está morando em Nova Almeida agora. Uhum. E Nova Almeida não é pertinho não, né? Não é pertinho, não. A gente está em Nova Almeida e assim, a gente gasta um tempinho bastante longo assim, para chegar no local de reunião, né? Uhum. A gente pega mais uns 2 ônibus para ir, 2 para voltar. Chegamos em casa meia-noite. Meu Deus. E assim, eu falo isso com alegria no meu coração. Glória a porque Deus. É com entendimento. Né? A gente vai, a gente está em comunhão com entendimento, né? De quem é Cristo e de quem é a igreja. Assim, a gente poderia até
reunir por ali mesmo, no meio. Lá tem outras denominações, né, que são bênçãos também, né? Mas nós ainda não recebemos essa direção, né, do Senhor para isso, né? E assim, é um prazer para a gente, né, poder sair de casa para estar com os irmãos. Amém. Né? Assim, eu acho que todos aqui sabem que meu marido é cadeirante, né? E assim, ele sai com muita alegria de casa no sábado. Glória a Deus. Ele chega do trabalho, ele chega do trabalho no sábado às 4 horas em casa. É só o tempo de tomar um banho, colocar uma roupa e já sair de novo para a gente ir para a reunião da igreja lá em Laranjeiras. 2 ônibus para ir. Meu marido trabalha de segunda a sábado. Então, assim, eu estou falando isso para a glória do Senhor, tá? Sim. E para realmente, assim, testificar, né, disso que a Juliana está falando aí, desse compromisso, dessa comunhão, né, desse entendimento do que é ser corpo de Cristo. Amém? Amém. Com a alegria que ele chega nas reuniões. Nossa, tremendo. Então, irmãs, que o Senhor abra os nossos olhos, né? E a gente possa se lançar nesse relacionamento com o noivo e sua noiva de todo o coração. Amando de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, sabendo que Ele deu à igreja a plenitude de Cristo, seu Espírito Santo em nós, né? Ele é a expressão exata do ser de Deus e habita em nós, sua igreja. A Ele seja a glória, né? Que Ele nos livre de ser consumidores de um produto que o homem diz ser a igreja, mas que a gente viva a igreja de Cristo na terra. E a minha oração é essa, né? Que o Senhor renove no entendimento da palavra, né? Sobre quem Cristo e a sua igreja são, né? E de que somos co-herdeiras com Cristo da sua glória e coparticipantes dos seus sofrimentos na terra. Possamos estar aliançadas numa expressão prática de pertencimento à igreja no contexto da igreja local, onde podemos ali servir a Cristo, dando a vida, porque em Cristo deu o seu sangue, a qual é seu corpo e tem a plenitude de Cristo, a igreja. Amém? Essa é a minha oração. Creio que o Senhor há de fazer muito mais, né, do que a gente pode pedir ou pensar. Amém? Amém. E eu queria só acrescentar algo aqui sobre essa aliança, né, que nós temos. Porque Cristo em vós é esperança da glória, né? A importância dessa aliança com o Senhor. Porque eu vejo assim, né, o exemplo de Jesus, a humildade, né? A submissão. Muitas vezes, amadas, nós temos muito conhecimento, né? Lemos muito, ouvimos muito, né? Hoje nós temos várias fontes de informação, de palestras, de seminários, entendeu? Mas a importância que você tem para a igreja local, para aquela que você está incluída, sabe? Quero alertar isso a vocês. Por quê? É aí onde você vai ser conhecida e se deixar conhecida. Entendeu? E por isso tem que haver essa humildade no nosso coração. Porque senão, parece sim que nós nos tornamos independentes de Deus, sabe? Independentes, porque se você passa a ter uma atitude assim, você se deixa como assim, eu sei o que eu quero, eu tenho Cristo, tenho minhas experiências, né? Eu sou firmada na rocha, amém, por tudo isso. Mas a partir do momento que você se submete aos irmãos, sabe, Deus assim opera grandemente. Amém. A obediência é o princípio de todas as coisas, irmãos. A submissão, a obediência. Amém. Entendeu? Seja humilde. Onde você estiver, aí no local que você estiver reunindo, se deixa ser usado pelo Senhor. Amém. Sabe? Coopera com a igreja, coopera com os irmãos. Glória a Deus. Amém. Nós não sabemos o dia de amanhã, querido. Fala Deus. Sabe? Esse Cristo que está em você, ele é repartido
E quando ele reparte, ele sai virtudes. Sabe? E você muitas vezes é necessitada de uma palavra, de um abraço, de um conforto, de um conselho, de um amigo que você pode abrir seu coração. Se deixa conhecer. Amém. Sabe? É a importância dessa aliança. Nós somos aliançadas com Cristo. E se você tem Cristo, eu sou com você. Entendeu? Então, assim, eu queria só expressar isso para as irmãs, porque eu acho de uma grande importância, sabe? Eu estou me alongando muito, né? Não, Na realidade, quiser eu conheci o Senhor muitos anos atrás, né? Mas sempre procurei me submeter às autoridades, me submeter àqueles que estavam aí para me ajudar. Né? E graças a Deus, tem mais de 30 e poucos anos que eu estou com o Senhor. Né? E quero ser essa testemunha aqui nessa terra. Eu feliz, né, com as minhas irmãs. Amém. Entendeu? Mas eu pude aprender, eu pude muitas vezes ser talvez julgada, muitas vezes ser não entendida, muitas vezes ouvir coisas que eu não gostaria de ouvir. Entende? Mas Vamos corrigidos. corrigidas, né? Mas glória a Deus, tudo é para a glória de Deus. Amém? O Bruno, ele usa uma expressão que eu acho sensacional. Ele fala assim que a igreja local é o saneamento básico da sua vida. E é mesmo, né? É ali que a gente é corrigido, a gente é tratado. Você não consegue manifestar as coisas que você é se você não relaciona. Né? Você não está relacionando com as pessoas, você está se rebelando contra a sensatez. Você não vai ser conhecido nem por você mesmo. Então, no relacionamento, Deus escolheu assim, gente. Não foi a gente, foi Deus que escolheu que era assim. Ele podendo ser 1 é 3. Vê? O Deus da glória. Imagina nós, querendo ser um na terra. Não, Deus ele se manifesta, escolheu se manifestar assim a nós. E Ele quer realmente, né, tocar na nossa vida, para que Cristo seja pleno em nós. Se a gente reter, né, se a gente se esconde, a gente impede a progressão do reino de Deus na nossa vida. A gente impede que o Senhor possa, então, cavar mais fundo. Porque ali, quando o irmão é injusto comigo, eu posso exercer misericórdia. Né? Porque se ele está sempre justo comigo, tá tudo bem. Mas se ele é injusto, aí é uma oportunidade. A gente tem a palavra, é para essas oportunidades. Porque se tudo vai bem, tá tudo bem. Mas se tá mal, olha a oportunidade que você tem de manifestar a palavra de Deus e ser poderoso agente de Cristo, né? Então, é para esse momento. Eu lembro que teve situações que eu passei no início da gestação do Joaquim e eu pensei assim, nossa, é para esse momento que Deus me fez cheia do Espírito Santo para não reagir assim. Olha, que coisa boa, né? Eu posso escolher não reagir, né? E deixar minha carne levar, mas eu não sou mais essa pessoa. Eu preciso dizer isso para mim. Eu não sou essa. Eu sou aquilo que Deus pensa que eu sou. E o que Ele pensa que eu sou? Está na palavra. Eu preciso me encher dela. E eu vou repetir isso para mim. Né? Veio o pensamento lá, eu lembro, gente, essa palavra aqui, que eu estou compartilhando com vocês, foi uma exortação que Deus trouxe ao meu coração. Porque eu estava dividida. Eu estava me dividindo com os irmãos. Por N situações. Na minha mente. E eu já estava dividida no coração. E aí o Senhor falou comigo, renova a sua aliança. Renova, agora, renova. Repreende esse espírito. E eu vi esse espírito rondando a minha casa. Nós não temos essa coisa do empoderada, né? Hoje em dia eu odeio essa palavra, mas assim, né? Não sei se vocês já estão de saco cheio igual eu, mas eu tô. Mas assim, o maior poder da mulher é de influência. Ela derruba o rei. Ela não precisa de espada. As mulheres estão pegando aí na espada, mas ela não precisa. É influência. E nós temos esse poder que Deus nos deu desde lá do Éden, nós mulher influenciando, né? Lá no Éden, de influenciar para a glória de Deus, para a edificação do corpo de Cristo, para ser
voz do Espírito Santo para essa intercessão. Então, eu quero encorajar vocês, né, com essa palavra, para que vocês renovem a aliança no contexto local de vocês. Quem é casado com o seu marido também, né? Ele vai botar a toalha lá, mas aí você renova, entendeu? Em nome de Jesus, oh glória a Deus, bota a toalha no lugar certo. Tá? Mas assim, que a gente tenha esse coração, esse é o meu desejo, e eu creio que é o desejo de vocês também. Em nome de Jesus, que o Senhor faça isso em nós, Pai. Nós te agradecemos por esse tempo, glorificamos ao Senhor, porque o Senhor nos vê com essa dignidade que nós não merecemos, com essa dignidade que o Senhor mesmo comprou para nós, Senhor. Oh Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, apesar de nós, e o Senhor nos olha pelo que o Senhor crê que nós vamos ser, porque o Senhor olha para você mesmo e tem esperança em nós. Porque o Senhor sabe que o Senhor é Deus de milagres e faz qualquer coisa, não há nada impossível para o Senhor. E nós queremos ter essa visão, renova a nossa visão, lava os nossos olhos com esse colírio, Senhor. Renova o amor no nosso coração umas pelas outras, pela tua igreja, Senhor, por aquilo que o Senhor deu seu sangue, Senhor. Nós clamamos ao Senhor e te pedimos, em nome de Jesus, crava essa palavra no nosso coração, Senhor. Coloca isso na nossa mente, em nome de Jesus, Senhor. Não nos deixa, Senhor, ouvir vozes que não sejam do Teu Espírito Santo. Repreende de nós, Senhor, e afasta de nós essas filosofias que não vêm do Senhor. Mas nós queremos ser maduros, Senhor. Não queremos ser levados pelo vento, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus.